Fala, meu povo. E aí, tudo bem? Esperar a galera tá entrando. Ah, Lua. Tudo bom, meu povo? Boa noite. Vamos para mais uma live semanal que a gente tem feito aí. A gente tá indo, eu acho que para terceira semana, né? Que legal. As pessoas acenando. Muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer porque essa semana eu fiquei muito, muito, muito feliz da gente chegar aos 5.000 seguidores. E eu tenho visto que fazer isso, que ensinar sobre saúde mental, que quando as pessoas entendem melhor o que elas estão sentindo, né? Melhora muito o prognóstico da doença, melhora muito a aderência ao tratamento, adesão ao tratamento. E essa tem sido a minha missão, assim, de verdade, compartilhar conhecimento. Eu tenho passado falando só sobre isso, assim, compartilhar conhecimento, compartilhar minha experiência, que às vezes a gente fala de coisas, e aí quando eu falo enquanto profissional de saúde mental, a gente fala de coisas que não estão no livro, né? São coisas que a gente vê. E por isso que eu acho muito, muito, muito legal a gente ter chegado aos 5.000. Eu quero. Ih, teve uma explosão de coração agora. Adorei. Gosto muito dos corações. Eu quero agradecer a vocês, assim, com certeza esse é um trabalho nosso, né? Não é só meu, vocês têm comentado, têm interagido, têm falado, isso é muito legal. Quero também convidar vocês a chamar mais gente pra gente ir esses 10.000, 15.000, 20.000 e a gente mudar o mundo com uma visão muito além da doença, muito além do sintoma, uma visão em que de verdade as pessoas possam viver uma vida plena, independente do sintoma que tem, independente do diagnóstico trágico que tem, porque esse diagnóstico trágico, muitas pessoas, e aí eu posso falar pela minha experiência, eu já trabalhei em lugares com pacientes graves, trabalho ainda. Hoje eu chefio uma enfermaria de psiquiatria de um hospital muito grande. Do ramo que ele atende, ele é o maior da América Latina. Então, assim, é um hospital em que a gente vê muitos casos diferentes. E muitas dessas pessoas que têm um diagnóstico que teria tudo para dar errado, elas vivem. E isso que me fez estudar mais, me fez procurar o que faz com que, apesar de todo o preconceito, apesar de toda a rejeição, apesar de todo o estigma, de todo o isolamento, tem alguns que superam isso aí, conseguem viver. E hoje, o que falta na psiquiatria, o que falta, que eu digo, falta estudo, mas tem muita gente estudando isso, né? E eu tenho estudado isso e tenho aplicado isso, é essa questão de você viver além do sintoma, tá? Ainda que o diagnóstico seja um diagnóstico grave, com um prognóstico muito ruim, é viver além do sintoma. Então, eu agradeço a vocês pelos 5.000, vamos aumentar isso aí, vamos chamar todo mundo, vamos mudar a história da psiquiatria, da saúde mental e vamos, de fato, falar muito mais de saúde do que de doença, muito mais de saúde mental, promover muito mais saúde mental do que falar de doença. Para isso, eu tenho colocado essa hashtag mude sua mente, mude você, porque a impressão que me dá é que Deus fez a nossa mente e depois fez o resto em volta, entendeu? Porque tudo começa da mente, assim. Todas as nossas decisões, os nossos pensamentos geram sentimentos, geram nosso comportamento, a forma que você recebe um diagnóstico, a forma que você recebe uma notícia, como que você reage a tudo isso, isso daí norteia a nossa vida. Isso daí faz a gente tomar algumas atitudes que tem tudo a ver com o que a gente acredita. Eu costumo falar que a gente é 100% fiel ao que a gente acredita e não ao que a gente fala. A gente fala que vai fazer, vai acontecer e às vezes não faz isso. Mas o que a gente acredita está lá dentro, talvez a gente não tenha falado para ninguém, a gente é 100% fiel a isso. Então, a nossa mente é extremamente importante, por isso a hashtag mude sua mente, mude você. É exatamente nessa ordem. Mude sua mente, mude você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suicídio. Eu fiquei muito impactada com um estudo que foi feito pela Pediatrics, que é uma revista científica de pediatria. Eu fiquei muito impactada com metade dos pais. Renatinha, eu vou gravar com você um vídeo no seu canal. Eu já te falei isso, Nilceia, obrigada pela presença. Eu vou gravar. E eu fiquei muito impactada com isso, porque metade dos pais de pacientes adolescentes não sabem que eles pensam em se matar.
Isso é muito sério. Eu já fiz uma série no YouTube, no meu canal do YouTube. O nome do canal é Doutora Cristiane Lopes, se você quiser ir lá. Uma série de 5 vídeos, se eu não me engano, de 5 ou 6 vídeos, em que eu falo dos mitos do suicídio. Hoje eu vou falar de alguns, mas não vou falar de todos. Hoje eu vou falar de coisas que não tem no livro e do que a gente pode fazer de prático, porque, de fato, eu sou muito prática. Eu gosto muito da aplicação disso que eu tô falando. Eu acredito muito nisso. Aliás, a gente é 100% coerente com aquilo que a gente acredita. Então, eu acredito na aplicação do que eu vou falar. Eu acredito no olhar e na visão que a gente pode mudar para ajudar alguém. Então, se vocês quiserem ver os mitos, hoje eu vou falar de 1 ou 2, mas não vou me atentar, não vou ficar presa a isso. Então, tem uma série no YouTube, eu acho que no Instagram também tem, mas não tem um vídeo completo, porque é um vídeo de mais de 1 minuto. São vídeos curtos, mas eles têm mais de 1 minuto. Então, no YouTube tem uma série falando sobre os mitos do suicídio, doutora Cristiane Lopes. Vai lá. E aí, vamos começar. Quero agradecer a presença... uma coisa muito legal que tem acontecido. Tem muito... Eu falei pra vocês na outra live, né? Tem psicólogos me seguindo, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiros, tem profissionais de saúde mental, tem familiar, tem paciente. Mas o que eu fiquei muito feliz é a presença dos estudantes de medicina. Hoje eu conversei com o Insta dele, se eu não me engano, é psiquiatria motivacional, alguma coisa assim. E eu falei pra ele o quanto que ele estava tomando uma decisão tão acertada de começar um Insta ainda na faculdade. Porque, pelo menos quando eu fiz faculdade, a gente não tinha acesso à internet, assim, com mídias sociais, em que a gente pudesse falar e transformar a vida das pessoas por meio de um canal. Mas hoje tem isso. Só que na nossa faculdade, na Faculdade de Medicina, é uma faculdade muito, muito acadêmica, muito teórica, muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, e às vezes a gente acaba não atentando para as mídias e a gente acaba perdendo a oportunidade de impactar 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Então, os estudantes de medicina que estão aqui, nossa, tem uma professora e uma socióloga aqui, adoro, muito legal, muito legal. Filipão tá aí também, muito legal. Eu quero falar pra você que é professora, assim, eu sou apaixonada pelo ensino e o que eu tenho feito nesse lugar aqui, nesse canal, aqui no YouTube, é o chamado Psicoeducação, que é de fato ensinar as pessoas a viverem e entenderem o que está acontecendo. Então, assim, eu quero parabenizar parabenizar e agradecer a presença dos estudantes de medicina. Hoje eu conversei com um também, acho que não lembro, mas alguma coisa Brain, assim, ele me divulgou, ele me chamou, eu conversei com ele, se eu não me engano é o Dr. Leonardo, depois eu coloco para vocês verem, tem no meu Insta, tem no meu Stories. E essa virada da visão do médico moderno, da visão de agora, faz toda a diferença para o paciente, assim. Hoje os pacientes eles já chegam com o diagnóstico pronto, já viram no Google, e o que vai fazer a diferença é o teu olhar humanizado, é o teu olhar diferenciado. E isso você não aprende na faculdade, isso você aprende na vida e querendo aprender. Porque não é fácil. Não é fácil você olhar para um paciente, e a gente está falando aqui de saúde mental, um paciente que é extremamente sofrido, ter empatia com ele e acreditar na melhora dele, apesar do diagnóstico grave. Então, estudantes de medicina, vocês estão fazendo muito bem, começando a fazer isso antes de ir para o mercado de trabalho, antes de encontrar esses pacientes, porque, assim, cada paciente é uma vida que impacta a família inteira. Então, se você for um bom profissional, se você atentar para isso, se você de fato tiver uma vontade, uma disponibilidade interna de transformar aquela vida, se você for trabalhar no SUS, talvez 10, 15 minutos de consulta, ou 1h30 de consulta, não importa o tempo, mas que esse tempo seja um tempo de qualidade. Que esse tempo faça com total diferença na vida daquele paciente. Hoje eu escuto algumas frases de pacientes falam, a senhora falou isso no dia tal, eu sou muito zoadora, eu tenho um bom humor que às vezes não aparece tanto nas mídias sociais porque eu sou muito tímida, e às vezes eu fico até com medo do que eu falei naquele momento quando eles falam, mas às vezes é uma frase que pra gente não é nada demais e pra eles faz toda a diferença. Então, é isso, eu quero falar pra vocês isso, estudante de medicina, gostei muito de ver vocês por aqui. Se quiserem me chamar pra gente conversar, eu tô muito aberta a isso. Eu quero participar da formação de psiquiatras que tenham um olhar humanizado, que robô nenhum possa substituir vocês, tá certo? Então, psicólogos, vocês têm feito uma parceria muito legal comigo, tô gostando. Então, rumo aos 10 mil, vamos cada um chamar um dos 5 mil que a gente tem. Se cada um chama um, já vai fazer completa diferença, né? Então, vamos começar a falar de suicídio, né? Suicídio, na verdade, é o ato intencional de se matar.
E ele passa a ser muito trágico quando de fato a pessoa consegue se matar. Ele passa a ser muito trágico quando essa pessoa é alguém que a gente conheceu. Ele passa a ser mais ou menos trágico quando é alguém familiar. Então, assim, familiar, quando é alguém famoso, que a gente não teve contato e tudo mais. Então, assim, o que eu quero começar chamando vocês para reflexão? Qual a gravidade do suicídio? O que pra você é de fato suicídio e o que você pode fazer de diferença quando tá frente a frente com o suicídio? E aí você pode estar pensando assim, é um assunto polêmico, é um assunto que tem muito o que se falar, mas nunca aconteceu comigo, nunca tive vontade de me matar e não conheço quem tem, as pessoas que eu conheço são muito bem resolvidas emocionalmente, enfim. Só que essa estatística é muito difícil de fazer. Hoje, no Brasil, 32 pessoas se matam por dia. Tem noção do que é isso? Talvez você não tenha noção porque não são 32 pessoas da sua família e nem da minha. Mas 32 pessoas se matando por dia significa um ônibus lotado, todo mundo sentado se matando. Por dia a gente perde um ônibus de vida. Por dia a gente perde um ônibus. Por dia a gente perde 32 pessoas. Sendo que ainda tem um agravante nisso. Essa estatística pode ser subnotificada. Porque nem sempre a gente tem certeza que o suicídio foi detectado como suicídio, que foi entendido como suicídio e que foi notificado na Secretaria de Saúde, enfim. Porque tem que ser notificado. Então, pode ser subnotificado e existe uma margem de erro aí de aproximadamente 20%. Então, a gente está falando aí de 40 pessoas se matando por dia. No mundo, é uma pessoa a cada 40 minutos. Tem noção? Então, assim, uma pessoa... Quando eu falo isso, uma pessoa a cada 40 minutos é muito frio, né? De fato, eu falo isso sem emoção. Mas quando for uma pessoa da minha família, ou uma pessoa que eu conheço, ou uma pessoa que era minha amiga, e eu já tive uma amiga que se matou... Aí o negócio essa estatística fica muito grande, né? É 100%, é 150%, essa estatística fica muito grande. Então, o que eu quero chamar vocês é para que a gente não deixe chegar numa tragédia. Pela Organização Mundial de Saúde, 90% dos suicídios podem ser evitados. Quando você oferece uma escuta, quando oferece um acolhimento. E hoje, né, por conta das mídias sociais, por conta da internet, a gente tem um acesso à informação muito rápido, né? Então a gente tem aí notícias de pessoas que se mataram o tempo todo. Agora, acho que foi no sábado, né, a mulher que denunciou o João de Deus se matou. Tem algumas pessoas que se matou, falando que se matou, tem outros falando que não, mas enfim, veio essa notícia. Alguns famosos já se mataram. Algumas pessoas, a gente fala assim, não tem motivo pra isso, é rico, é famoso, é uma autoridade, já fez vários filmes. Se mataram. E aí? Então, e a gente não tem como quantificar qual é a razão daquilo ali. Se teve razão, não sou eu e nem é você que vai julgar isso, se teve ou não teve razão. Isso não acontece só com os famosos, isso acontece com gente que está perto da gente. E quando não acontece a tragédia, porque é quando a gente vê que aconteceu o suicídio, a tentativa, a ideação, que é a vontade de se matar, ela está acontecendo do nosso lado. Quiçá com a gente de vez em quando, né? Ela está acontecendo do nosso lado, ela está acontecendo muito perto. É um colega de trabalho que pensa nisso, a gente nunca se tocou, nunca falou. E às vezes ele já falou que sim. Ele já falou de alguma outra forma. E existem algumas mortes que mascaram os dados das mortes de suicídio, como os acidentes, como os homicídios. São mortes muito violentas, então acabam mascarando essa estatística do suicídio, que é muito alta, muito alta. Então, assim, o suicídio, por definição, é um ato intencional de se matar. Beleza? É isso. E a pessoa, quando comete o suicídio, ela se matou, tá? Antes dela se matar, existem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, que é a ideação suicida, que é ter uma vontade de se matar, que pensar que talvez morrer e tudo mais. Essa é uma ideação. Existe uma ideação com planejamento. Esses são graus de gravidade que a gente precisa avaliar. Quando eu falo a gente, eu não estou falando de você enquanto familiar, de você enquanto amigo. Não é nada disso. Assim, você não precisa saber avaliar isso, mas você pode perguntar se já planejou, você pode perguntar se tem vontade de morrer. Isso é muito sério. O suicídio, o assunto suicídio é tão tabu que às vezes a gente não pergunta se a pessoa tem vontade de se matar. Por quê? Existe um preconceito de mão dupla.
Uma porque a gente tem medo que ela se sinta ofendida, ou que é muito forte e tudo mais. E outra porque a gente tem vergonha de perguntar, a gente fica constrangido de perguntar. E existe ainda um agravante. E o que você vai fazer com essa resposta, né? Porque normalmente a pessoa já tem a resposta na cabeça. Claro que ela não tem vontade de se matar, porque ela acredita em Deus, porque ela é feliz, porque ela tem Jesus e quem tem Jesus não tem crise, porque ela não tem vontade. Mas isso é uma resposta pronta que a gente gostaria de ouvir. E nem sempre é essa resposta que é dada. Nem sempre é isso que você vai ouvir. Mas esteja disposto a perguntar, você tem vontade de se matar? E quando eu falo isso, não é perguntar, você tem vontade de fazer uma besteira? Você tem vontade de, quem sabe, sumir, assim? Não é com rodeio. Sabe por quê? Porque quem quer se matar não vai com rodeio, não. Vai lá e se mata. E aí, quando se mata, a gente fica, caramba, o que eu podia ter feito? Ela me avisou, não me avisou? Ela falou que estava doendo, mas não falou que ia se matar, não falou... E aí? Tem uma pessoa aqui me pedindo para deixar a live gravada. Gente, a live tem ficado, as lives que a gente tem feito, ela tem ficado no YouTube. Sem edição, sem nada. Essa caroça aqui que vocês estão vendo. Mas o conteúdo é o mesmo. E aí eu tenho colocado nesse canal do YouTube pra gente não perder ela, porque ela fica online só 24 horas. Então... a gente precisa saber se essa pessoa tem planejamento, se essa pessoa, ela pensa em se matar. Então essa pergunta, ela precisa vir. Não é a gente que deduz se a pessoa tem vontade ou não de se matar, tá? Sabe por quê? Porque a estrutura psíquica das pessoas é diferente. A minha estrutura psíquica é diferente da do meu marido, por exemplo, das dos meus amigos. Cada um sabe a dor que suporta. Ou talvez não tenha ideia, mas quando passa por aquele problema, vê que podia passar, mas não tinha essa ideia. Mas cada um sabe qual é a dor que vai fazer eu pensar em sumir, eu pensar em desaparecer. Cada um sabe. Então não é a minha dedução diante da vitrine daquela vida, aquela vida que às vezes é um amigo meu que eu acho que é feliz, que não aparenta estar deprimido, que não aparenta ter uma doença, que não aparenta, e eu nem vou perguntar se ele quer se matar. E na verdade, ele pode estar querendo se matar sim. Um minuto, que agora eu sou saudável, vocês sabem, né? E aí essa morte, ela vem como uma morte muito trágica, como uma morte com muita impotência, a gente não sabe mais o que fazer, como fazer, não tem de fato mais o que fazer, a não ser cuidar da família, quando de fato esse paciente chega ao ato. E não vamos deixar com que isso aconteça. Por definição de dicionário, o que acontece? O suicídio, isso eu estava estudando aqui para poder conversar com vocês e olhando. Sempre que eu faço uma live, pelo fato de eu ser extremamente tímida, pelo fato de eu de fato estar comprometida com vocês para passar conteúdo de qualidade, não mais do mesmo, eu sempre passo o dia de terça-feira, né, o trabalho, mas o tempo que eu fico sozinha ali, eu passo refletindo na minha clínica, eu passo refletindo de que forma que eu posso fazer diferença, passando para vocês esse conteúdo, e como que eu faço com os meus pacientes, como que eu olho os meus pacientes, como que eu olho os meus amigos. Já teve amigo que não tinha nenhum sintoma depressivo, e me ligou e falou quanto que estava ruim, de vontade de desaparecer e tudo mais. Eu perguntei, você desaparecer como? Você tem vontade de se matar? E assim, olho no olho, tem vontade? E aí, talvez seja essa a única pergunta que a pessoa... a pergunta mais importante que a pessoa precisava ouvir para sair desse fundo de poço. Alguém olhou para mim com dignidade. Alguém olhou para mim, de fato, entendendo que existe essa possibilidade de eu me matar. Entendeu? Então, eu penso que a definição do dicionário é essa, de suicídio. É um ato intencional de morrer, de se matar, né? A si mesmo. Beleza. Mas existem outros, e aí trazendo para vocês um pouco da diferença da minha clínica, e que a gente não vê em livro, mas a gente vê pela experiência, e eu gosto muito disso, porque vocês entendam isso. Existe o que vira trágico, é a morte. As tentativas de suicídio, às vezes, elas são vistas como chamadas de atenção, como querendo aparecer, às vezes nem é visto como tentativa de suicídio. Alguns pacientes justificam, tomei remédio demais porque não sabia a dose, mas você vê que tomou além da conta. Então, assim, aí quando vira a morte, aí fica muita impotência, aí de fato fica muito sério. E aí eu queria perguntar para vocês quais são as formas de morrer, o que pode levar a esse trágico. Existe o suicídio, existe o assassinato.
Como eu tenho falado aqui nesse canal, e eu vou bater nessa tecla da psicoeducação, eu vou bater nessa tecla da gente levar muito mais saúde do que doença. Muitas vezes eu vejo familiar, eu vejo amigos, eu vejo pessoas que têm vínculo com os pacientes, levando a morte para eles no sentido de assassinar. Vou explicar a vocês como é que é isso. Quando que você assassina uma pessoa com ela viva, sem que ela tenha pensado em se matar? Como é que você assassina? Quando você dificulta o tratamento. E aí, pensando num tratamento clínico que não seja de saúde mental, exatamente, é pior. Ajudam e ainda faz piada. Exatamente. Se a pessoa falar que sim, eu já vou te responder isso aí. Então, quando a pessoa dificulta o tratamento, quando você, enquanto amigo, enquanto cuidador, enquanto familiar, enfim, conhece alguém que está sofrendo, essa pessoa ainda não teve um diagnóstico de um especialista, essa pessoa está apenas com uma dor. E uma dor onde não pode colocar a mão, não pode colocar um band-aid, não pode colocar um gesso. É uma dor muito lá dentro, e muitos pacientes definem como uma dor na alma. Não precisa necessariamente estar doente, tá? Às vezes é um sofrimento, uma preocupação, uma ansiedade. A gente já viu aí, já teve no Rio de Janeiro o caso de pai que matou os 2 filhos e se jogou. E quando foi investigado tinha um monte de dívida, tava com muito medo, deixou uma carta por causa de ele não tava doente, ele tava endividado, não viu saída. E a única saída que ele viu foi desaparecer da pior forma possível. Então, quando que a gente assassina alguém que está perto da gente? Quando a gente dificulta tratamento, e aí trazendo, como eu estava falando anteriormente, trazendo para doença clínica. Se alguém chega para você e fala, eu tô com pedra na vesícula, eu já tive pedra na vesícula, tá? Dificilmente alguém vai falar para você assim, então vai orar, então vai subir no monte, toma tal coisa. Não, vai falar, caramba, você tem que ir no cirurgião, você tem que ir num gastro, você tem que ver se é cirúrgico ou não, você tem que ver isso. Infartei. Dificilmente alguém vai falar, calma, seu coração vai regenerar sozinho, você não teve motivo para infartar, não tem porquê agora ficar reclamando. Ninguém vai fazer isso. Então, quando se faz com alguém que está sofrendo, quando se faz com alguém que está com um sofrimento que a gente não vê, e aí por julgamento nosso, por preconceito nosso, por estigma nosso, quando a gente dificulta esse acesso a tratamento, quando a gente coloca o nosso julgamento, quando a gente coloca o que a gente pensa, é a nossa dedução do que aquela pessoa deveria suportar, a gente está cometendo um assassinato. Tá muito forte, mas é isso. É isso que acontece na cabeça de quem não tem ajuda. É isso. Imagina você ter vontade de sumir e não ter para quem falar isso. É isso. Eu vou falar de assassinato. Aí leva à morte, sim. Outra, estigmatizando, julgando, deduzindo o tamanho da dor dela, o tamanho, não só o tamanho da dor dela, mas o quanto que ela consegue suportar aquilo e dando as nossas dicas que seriam para nossa vida. E às vezes, o que eu acho muito pior, existe uma comunidade também que dá dicas que nem para a vida delas elas fariam, entendeu? Mas tá ali pronto para falar pro outro, tá ali pronto para dar uma nova orientação, uma questão, Gente, pelo amor de Deus, cada um tem uma estrutura psíquica. Existe superação? Existe. Todos são capazes de superar? Todos são, mas cada um tem seu tempo, cada um tem uma estrutura psíquica. Com o preconceito, a gente assassina também, porque com preconceito muda a nossa escuta. O preconceito coloca um filtro aqui na minha escuta e coloca um filtro, uma lente nos meus olhos que entra somente o que eu aceito, o que culturalmente eu aceito. Então eu só vou deixar entrar, eu só vou deixar. E aí, como só entra. Amanda Rodrigues está por aí, meu Deus! Que legal. E aí, quando só entra o que a gente deixa entrar, quando só entra o que é confortável porque a gente aprendeu, o que dá mais paz ao nosso coração, a gente transmite um comportamento completamente preconceituoso. Um comportamento completamente preconceituoso pode nos levar a não perguntar se a pessoa tem vontade de se matar. Um comportamento completamente preconceituoso e estigmatizante pode levar a gente a deduzir qual é a dor do outro, o tamanho da dor do outro. Gente, vamos largar o dedo aí no coração, que eu tô vendo que tá subindo aí sobe o outro. Quero um monte. Lalalu adora isso. Vai lá. Quero um monte. Então,
quando a gente fecha os olhos e coloca essa venda e só recebe o que a gente tem, o que traz paz ao nosso coração, ou o que a gente sabe cuidar, ou o que a gente acha que sabe, porque a gente precisa justificar tudo. Que a gente sabe justificar. Quando a gente fecha os olhos para isso, a gente está assassinando. Uma outra forma da gente assassinar é quando a gente não fala do assunto. E aí, voltando para os adolescentes, né, daquele artigo que eu publiquei esses dias, já, o título dele, que metade dos pais teve uma... Na verdade, o título original é falando que teve uma divergência entre o quanto que os pais sabiam e o quanto que os adolescentes que queriam ou tinham uma ideação suicida, tá? Isso é muito sério. E aí, uma outra forma de assassinar é não falando do assunto. Sabe quando não fala... quando alguém chega pra você, ou quando o adolescente talvez chegue pro pai, pra mãe, e fala, não tô aguentando, tá ruim pra mim. Que não tá aguentando o quê? Na minha época era muito mais difícil, na minha época era muito pior, eu fiz assim, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz, aconteci, pá. Tá, você fez, beleza. Só que hoje a gente cria os nossos adolescentes com tudo muito confortável, né? A estrutura é confortável. Se ele precisar de uma notícia, ele não vai catar um monte de revista, um monte de... Luísa, tu ama Ana, né? Tô vendo. Um monte de recortar, colar, como foi um pouco da minha época, pra vocês não descobrirem a minha idade. Como muita gente que tá aqui também passou por isso, recortar, colar, juntar, ir numa biblioteca e tudo mais. O que acontece? Quando ele não precisa fazer isso, é só chegar no Google e pegar a notícia. Quer encontrar alguém, não precisa ligar, não precisa ir na casa, não precisa pedir ao pai, me leva não sei aonde, me ensina a chegar, posso passar a tarde? Não precisa, ele pode ficar no Zap a tarde inteira. É óbvio que isso gera uma dificuldade de lidar com as frustrações. É óbvio que quando ele manda uma mensagem pra alguém e a pessoa não responde no tempo, ou não aparece lá o ticadozinho, não aparece online, a ansiedade já aumenta. Gente, a gente não tinha celular. E a gente nunca se perdeu de pai e mãe. Como é que é isso? Hoje é desesperador. Hoje, se sai sem o celular, volta pra pegar. Eu não tô falando que não é pra usar, é pra usar. A questão é que esse adolescente que a gente tem criado, que esse adolescente que a gente tem estimulado, e de fato tem uma parte boa da internet nisso, né, da evolução e tudo mais, ele de fato pode ter dificuldade. Ele pode, quando a gente fala assim, mas na minha época era muito mais difícil, na sua época era muito mais difícil, você se adaptou com aquela dificuldade. Ele precisa se adaptar ao que ele está vivendo hoje, com as frustrações dele agora. Ele precisa se adaptar ao que está acontecendo. Porque, assim, pra ele hoje uma ansiedade é não ter uma resposta no Zap, não ter... Hoje surge muito bullying, né? É muita brincadeirinha de mau gosto, machucando o outro. E esses adolescentes, eles não foram criados pra viver essa frustração, né? Nós, enquanto pais, e eu hoje como filha, eu fui filha também, né? Sou filha, e eu vejo o quanto que não são criados pra isso. Então, quando chega um adolescente e fala pra mim, não dá... ou eu tô sofrendo, ou começa a se isolar, o rendimento na escola começa a cair, é pra gente se atentar sim, é pra chegar perto, é pra abrir o ouvido, pra gente poder ouvir. Talvez a gente não vai ouvir o que a gente gostaria de ouvir, que ele tem tudo, ele tem o melhor iPhone, o melhor celular, o melhor videogame, o melhor tudo, internet, Wi-Fi, banda larga, Stroboskovski, e mesmo assim tá sentindo essa dor, e mesmo assim tá sofrendo, e mesmo assim não tá sabendo lidar com os relacionamentos. Talvez pra gente, enquanto pais, eu não sou mãe de adolescente, tá, gente? Mas eu atendo mães, às vezes muito frustradas com a resposta dos filhos. Talvez pra gente isso soe muito ruim, né? Vou perguntar pro meu filho se ele tem vontade de se matar. Vou falar pra ele, ele ficou chateadinho na escola. Cara, não diminui isso. Não diminui isso. De fato, pode ser difícil pra ele. De fato, às vezes, ele só precisa falar pra você o que tá acontecendo e vem em você uma empatia. Apesar da tua vida ter sido completamente diferente. Apesar de você ter passado por problemas que talvez hoje ele nem conseguiria passar. Mas vem em você um olhar de empatia, um olhar conectado, um olhar que fala pra ele assim, cara, isso é difícil mesmo. Mas... tem isso, tem essa possibilidade, eu tô junto contigo, eu vou junto contigo. Se quiser conversar, me chama, qualquer hora e tudo mais. Você não vai ouvir as melhores coisas do mundo, mas você pode ajudar o teu filho, ou algum adolescente, amigo do seu filho, enfim. Você pode ajudar a ele a ter um espaço
em que ele pode chegar para alguém preciso de ajuda, e aí você encaminha para o psicólogo, você, enfim, conversa com os pais, enfim, o que a gente não pode deixar acontecer é essa estatística de metade dos pais não saberem que as crianças e adolescentes têm vontade de se matar. Isso é muito cruel. Isso significa que a gente está muito longe delas. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque por mais avançado que esteja a medicina, por mais avançado que esteja a internet, por mais avançado que esteja todas as mídias sociais, existe algo que não tem como ser substituído, que é a presença. Eu sempre falo isso. A presença não tem como ser substituída. Eu atendi um adolescente no ano passado em que a mãe veio falando que ele não tratava muito bem. Fernanda Lima, boa noite! Boa noite, Paloma! Boa noite, Raquel Nutri! Raquel Nutri é minha Nutri, hein, gente? Eu recomendo, tô bebendo água aqui, ó. Minha garrafa nova que eu ganhei da Snotra Brasil. Tô toda boba, né? Não parece não, mas eu gosto muito de rosa. Sou muito menininha, mas não parece não, mas beleza. Então, eu atendi um paciente adolescente indo pra idade adulta, em que a mãe tava falando quanto que ele não se dava bem com o pai, isso era ruim e tudo mais, que o pai fez tudo por ele, botou nos melhores colégios, não estudou com ele porque trabalhava muito, mas várias coisas. E daí, uma resposta que ele me deu e me impactou bastante, hoje, como eu falei, eu não tenho filho adolescente, mas me impactou bastante nisso. Ele falou o seguinte, o meu pai... Aí a mãe falou assim, vocês dois gostam de futebol, por que vocês não veem futebol? Por que vocês não fazem coisas juntos e tudo mais? Aí ele vira pra mim e fala assim, o meu pai não criou uma intimidade comigo, uma relação comigo ao longo da minha criação e agora quer ser meu amigo? Gente, isso é muito sério. A gente tá falando de gente que mora dentro da mesma casa. E de uma família que teria tudo para dar certo. Então, vamos de verdade olhar para os nossos jovens, porque assim, eles vão crescer, né? Esse mundão aí tá na mão deles. Vamos olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens, validando o sofrimento deles. Não tô falando aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas validando que pode ser possível que ele esteja sofrendo. Pode ser possível que eles queiram só, ou às vezes quer só estar presença, estar ali com ele, dar um passeio com ele, de fato perceber que é importante, que ele é importante para você, que você deixou de fazer o que estava fazendo para estar com ele, combinar o tempo de vocês dois juntos. Isso é importante, porque aí a gente gera vínculo. Porque assim, quando nasce, né, eu lembro que quando eu estava amamentando, o pediatra do meu filho falou assim, quando você for amamentar, fica ele só de fraldinha, você sem a parte de cima, porque tem o contato, e aí gera um vínculo. Eu achei aquilo lindo. Só que parece que isso acontece, e aí eles vão crescendo, vão virando uns monstrinhos, que chega uma hora que a gente não consegue nem chegar perto. Fala, cara, essa pessoa aqui, eu amamentei, de onde surgiu esse monstro que tá aqui dentro da minha casa? Mas se perdeu dos dois lados, essa relação se perdeu dos dois lados. Nossa live é de suicídio, né? Eu tô aqui falando de adolescente, mas... não vamos deixar isso se perder. Vamos incentivar isso, tocar, abraçar. Meu filho, eu tô contigo. Amigo dos filhos, né? Abraçar mesmo, beijar, é isso aí. Porque isso, por mais tradicional que seja, isso é muito, muito vital. Esse contato, o se preocupar, o olhar e a escuta ativa, conectada, prestando atenção. Isso nenhum robô, por mais avançado que vá a medicina, pode fazer por você, por mim. Isso ninguém pode fazer pela gente. É a gente que vai fazer. Então, falem do assunto. Vamos lá. Tem algumas curiosidades, né? Que é o seguinte: a maioria dos pacientes psiquiátricos, o que acontece, né? Quando acontece suicídio, aí às vezes as pessoas falam assim: mas ele nem parecia que estava doente, ele nem tinha sintoma de depressão e tudo mais, né? Isso pode acontecer? Pode. Muitos pacientes que se matam têm um diagnóstico de esquizofrenia, ouviu vozes mandando se jogar, enfim. Pode. Paciente muito deprimido, que às vezes começa a melhorar com o tratamento, durante a depressão isolado, lá quieto na dele, ele fica planejando, só planejando, mas não tem a força de se matar, de fazer o que estava planejando, e quando começa a melhorar, vai e se mata. É um grande susto, né? Mas isso pode acontecer. Mas a maioria dos pacientes psiquiátricos, eles não se matam. Eles, de fato, querem viver. Eles, de fato, querem, apesar de todo preconceito, de toda rejeição, de tudo isso, eles querem viver. Então vamos parar com esse negócio de que se matou era doente. Não, pode ser que não tenha sido. Então não vão procurar diagnóstico, a não ser que você seja médico, tá? O psicólogo, enfim, seja profissional da área. Mas se não for, seja apenas humano.
Só isso. Isso já vai ajudar muito, porque está faltando pra caramba. Então seja apenas humano. Vai procurar, tem motivo, não tem motivo, tem olhando bem. Não, preste atenção no que ele tá falando pra você. Preste atenção no pedido de ajuda que ele tá fazendo. Uma outra curiosidade. Curiosidade, eu diria que um dos mitos, né, que eu falei até nesses vídeos do YouTube, cão que ladra não morde. Ah, se tá avisando muito é porque não vai se matar. Para com isso. Ele pode estar avisando muito e não se matar, mas ele pode estar avisando muito porque ele está precisando de ajuda e ele pode se matar. Ou então pode dar errado as tentativas dele e ele acabar se matando. E aí, quando isso acontece, a impotência vem, a frustração vem e fala: caramba, bem que ele avisou que ia fazer e fez. Para com isso. Assim, eu conheço gente que é paciente, tem gente que não é paciente que já fez coisas graves por conta do sofrimento. E não morreu, eu acredito num cuidado divino, assim. Não morreu porque Deus não quis, que chegou a hora, porque de fato fez coisas graves. Gente que pulou de alturas grandes, gente que já se cortou, paciente meu que já se cortou no pescoço e não se matou. Então, assim, essa pessoa queria se matar. Então, para disso de, quantas vezes está tentando? Tá tentando, só aí, não. Exatamente. A Fernanda tá falando aqui que acho importante dizer que às vezes sequer falam tamanho sofrimento. Às vezes a gente tem amigo que fica isolado e hoje, né, manda um zap, não respondeu, a mensagem já vai lá pra baixo, você não sabe nem como é que ele tá. Mas, na verdade, às vezes a pessoa se isolou e tá ali sofrendo, a gente não viu, não sabe. Enfim, então assim, cão que ladra pode morder sim, tá? Você tá avisando, no mínimo um pedido de ajuda tá tendo. Porque ninguém em sã consciência, saudável, bem, vai ficar falando, vou me matar. Não, ninguém vai fazer isso. Se estiver bem, vai fazer isso. Se falou, vou me matar, que seja pra chamar atenção, que seja pra ser o centro, que seja, algum pedido de ajuda tá pedindo, tá gritando. Tem um negócio errado, tá bom? Ainda que tenha um componente manipulativo nisso, né, essa dor não pode ser minimizada. É óbvio que a gente também não tem como quantificar. A gente não tem, dessa vez que ele falou que vai se matar, não vai não. Talvez de uma próxima. Não, isso a gente não tem como fazer. Então preste atenção, não tô falando pra vocês serem reféns disso aí, desse comportamento, mas preste atenção, e quando eu falo preste atenção, leva para tratamento, conversa, encaminha para psicólogo, psiquiatra, algum dispositivo de saúde mental, o que for de fato trazer saúde. Tá certo? Vamos promover saúde, eu sempre falo isso. No meu script aqui, o próximo item é como ajudar. Na verdade, eu falei isso meio que diluído ao longo da live, mas o que acontece? Eu listei algumas coisas aqui antes dos órgãos responsáveis. Os órgãos que podem ajudar nisso, né? Vamos ver o que a gente pode fazer de prático. Eu, você, cada um aí. Eu enquanto profissional de saúde mental e eu enquanto familiar, né? Enquanto familiar, enquanto amiga. Eu tive uma amiga em 2007, que no início de 2007 ela me ligou. Ela estudou comigo, algumas pessoas que estão na live estudaram com ela também sabem desse caso. Muito querida, muito querida. E ela me pediu ajuda, ela casou com um amigo nosso de colégio, era amiga de colégio, enfim. E ela tinha um filhinho. E aí ela me ligou e falou, Cris, eu tô precisando de um psiquiatra. Ela me ligou, tipo, numa sexta ou num sábado. Mas eu não queria ser atendida por você, porque você é minha amiga e tal. Mas eu te conto o que tá acontecendo. E eu vi que ela tava com alguns sintomas de depressão, mas ia fazer uma prova no outro domingo. O filho tinha problema, ela levava pra tudo quanto é como é que fala? Para as terapias, né? Ele fazia ecoterapia, o marido sempre ia encontrar comigo para pegar a medicação dele. Então, assim, tava numa vida ativa. Eu cometi o péssimo erro de deduzir que era só alguns sintomas depressivos. Então, ela me ligou numa sexta ou num sábado, e na outra, eu marquei para ela, para uma colega da psiquiatria, que eu confio muito, e marquei pra ela ir na sexta-feira. Por exemplo, ela me ligou hoje na terça, na sexta, digamos hoje sexta. Ligou na sexta, semana que vem então, tá beleza? Tá beleza, obrigada amiga, tá? Beijo, tchau. Na quinta-feira de manhã, uma amiga nossa em comum me liga e fala, Cris, aconteceu uma tragédia. Ela se matou. Eu falei, ui? Como assim? Como assim ela se matou? Isso não existe, gente. Não existe. E eu já tava na psiquiatria. Tinha 3 anos de formada, mais ou menos. Eu falei, gente, não existe isso.
Como é que ela se matou? Ela me perguntou, ela me pediu, ela tava cuidando do filho, o marido ia pegar remédio, tava tudo bem, assim, pra se matar, não tinha um motivo claro pra se matar. E aí, a partir daí, o meu olhar pro suicídio, o meu olhar pra morte e pro desejo do outro de morrer mudou completamente, completamente. Ela nunca tinha falado pra mim que ela tinha vontade de se matar. Ela só falou que ela tava sofrendo, o casamento não tava bom, mas se matar, porque a gente acha que se matar é muito longe, né? É artista de Hollywood que se mata lá longe, né? É o amigo do amigo do amigo do amigo que você nunca viu, é alguém famoso. Não, se matar tá muito perto. Muito perto. Essa é uma amiga minha que me ligou pedindo uma indicação e eu marquei. Tá muito perto. E desde então, não tenho firula. Exatamente, a Raquelzinha tá falando aqui que era uma pessoa que não dava pra imaginar, mega alegre, tinha passado por algumas coisas difíceis, não tinha pai, a mãe cuidou sozinha, mas assim, muito feliz ela era, e de repente ela se matou. E então não tem como deduzir, desde então não tem firula, eu não pergunto se você tem vontade de fazer uma besteira, eu pergunto se você tem vontade de morrer. E a outra pergunta que eu faço é, quando você me responde, não, eu não tenho vontade de morrer, de me matar. Outra pergunta que eu faço é, mas você acha que a morte seria um alívio pra esse sofrimento, pra essa dor? E aí, eu acredito no que a pessoa tá me falando. Ainda que ela, vou causar aqui pra doutora, vou falar que eu acho que eu quero. Beleza, pode causar. Mas eu não vou colocar de novo, como aconteceu com essa menina no colégio. Não tava no colégio, na faculdade. Depois da faculdade, na verdade, tava na psiquiatria já. Como aconteceu com ela, eu, de novo, não vou passar por essa frustração de não ter perguntado. Ela podia até ter se matado, mas eu queria ter feito a minha parte, eu queria ter perguntado. Então isso mudou o meu olhar, isso tirou... Assim, eu não sou uma pessoa preconceituosa com a saúde mental, mas eu fui... Ali eu percebi que era uma pergunta simples e que eu não fazia. Eu deixava o paciente vir falando sobre isso pra eu perguntar. E hoje chegou pra mim, tô sofrendo, tô triste, tô isso. Você tem vontade de se matar? Você acha que a morte pode ser um alívio da sua angústia, da sua dor? Você acha que essa pode ser uma solução? Então se você acha, e aí uma pessoa me fez uma pergunta aqui... Falou, tá, e se a pessoa falar que sim? Se a pessoa falar que sim, você vai perguntar pra ela se você pode falar isso pra alguém da família, alguém que ela confie, e vai encaminhar ela pra tratamento. Vai perguntar pra ela... E se a pessoa falar que sim, continua a conversa. É porque assim, né, tem um choque muito grande. A pessoa falou que sim, ai meu Deus, agora eu vou sair correndo. A doutora mandou perguntar. E a pessoa falou que vai se matar. O que eu vou fazer agora? Sair correndo. Não. Continua conversando, continua... Talvez... o que é a dor dela, a angústia dela, talvez seja algo que se identifique com você, eu conversando ou botando pra fora. Talvez seja algo muito simples, mas que quando ela botou a cabeça naquela poça, ela se afogou ali dentro e é só chegar alguém e falar, vem cá, me dá a mão, levanta aí, tu não tá afogada não, levanta aqui, vem aqui, deixa eu te ouvir. Só que como o suicídio virou, Mariana, como o suicídio virou algo tão tabu, né, falar de morte, pô, não vou falar disso, não vou dar ideia pra pessoa... Meu amigo, se a pessoa... Quando você perguntar e ela responder que sim, ela já teve a ideia. Não foi você que deu, não. Ela já teve. Essa ideia ela já teve. Fica tranquilo, tá? Se ela tiver decidida, se ela tiver planejado, ela já planejou. Quando você chega a perguntar, ela já tava pensando nisso. Fica tranquilo. Você chegou depois dessa ideia. Você não dá ideia. Ninguém dá ideia pra pessoa se matar. Ninguém, quando você pergunta assim, você acha que é morte isso aqui? Pô, não tinha achado não, cara, mas acho que agora é. Não tem isso, gente. Não tem isso. A Jéssica tá me falando aqui que um amigo psicólogo teve uma ideação suicida. Ele também não tinha sintomas de depressão. Ainda tem isso, né? Profissional de saúde mental. E aí eu gosto muito de cuidar de profissional de saúde mental, porque eu acho que a gente precisa estar minimamente saudável para cuidar do outro. Não que eu seja 100% da minha cabeça, tá? Mas a gente precisa estar minimamente saudável, pelo menos superando as nossas dificuldades, as nossas limitações para cuidar do outro. Profissional de saúde mental também pode ter ideação suicida, tá? Ideação suicida é algo extremamente democrático. Vontade de se matar é algo extremamente democrático. Qualquer um pode ter. Não tem essa de fulano não tem cara, tem dinheiro, tem isso, é bem casado, não é, tem filhos bons, tem não sei o que. Não tem isso. Tá bom? Então vamos parar de deduzir. Enfim, então como a gente pode ajudar? Uma escuta ativa, sem julgar, sem justificar, sem botar as nossas razões, porque eu tenho uma estrutura psíquica, lembre sempre disso. Estrutura psíquica, eu tenho uma, meu filho tem outra, meu marido tem outra, você tem outra, meus amigos, cada um é diferente do outro, e a gente se conecta por coisas que a gente tem que se identifica. Tá? E o que não identifica, a gente se diverte, a gente tá junto, mas a estrutura psíquica é diferente. Então, não vamos aqui justificar, não vamos deduzir.
Não vamos falar, eu no teu lugar faria assim, assim, não, beleza, você no lugar dela, você não tá no lugar dela, tá? Ela tá no lugar dela, a dor é dela. Ela que tá lá, não é você? Então, guarda pra você o que você faria no lugar dela e faz o que de fato é terapêutico, o que vai ajudar, o que de verdade vai trazer saúde. Pensar nisso sempre, muito somente muito de você é trazer saúde. Como é que eu posso promover saúde? Como é que eu posso promover saúde? Promover saúde. É isso. E não explicar o que você faria. O que você faria promove saúde pra você. Tá bom? Tô brigando não, tá, gente? Mas o que você faria promove saúde pra você. Vamos passar pro outro o que de fato tem que ser feito. Falar. E você pensou em se matar? Com o que você pensou? Posso pedir pra sua família me ajudar a tirar as facas de casa, tesoura e tudo mais? Pô, vamos conversar com alguém. Quem da sua família? Às vezes pai e mãe não tem abertura. Tem alguém, algum irmão, algum primo que a gente possa conversar? Vamos junto pra tratamento? Vamos fazer assim, e sem preconceito, porque assim, o paciente, a pessoa, qualquer um, você, a gente percebe quando o outro tá conectado com a gente, de verdade. Não tá fazendo isso pra depois jogar na cara, não tá fazendo isso por algum interesse. A gente percebe isso, tanto que a gente tem amigos, tanto que a gente sabe com quem contar. Porque a gente sabe que essas pessoas são pessoas que chegam pra gente, confiando na gente, no nosso acolhimento. Acolhimento traz saúde, gente. Acolher essa dor traz saúde, tá? Vamos lá, é um assunto que a gente ficaria semana falando, né? Mas não vou ficar semana, não. Exatamente, surgiu o caso de um pastor que se matou. Tem alguns pastores que já se mataram, não foi só um, não. Tem alguns pastores. E a gente fala, meu Deus, um pastor se matou. Para de ficar surpreso com isso. É gente. E aí, independente do cargo, independente da função, independente dos papéis que exerce na vida, se é pai, se é filho, se é marido, independente disso, como eu falei pra vocês, a ideação suicida é algo extremamente democrático. Acontece em qualquer classe social, qualquer cor, raça, gênero, os milhões de gêneros estão surgindo aí, acontece. Ideação suicida, a vontade de se matar acontece. Débora, minha garrafa, já bebi porque eu tô saudável, obrigada. Então, vamos parar com esse olhar. Agora que a gente faz parte desse movimento, mude sua mente, mude você. A gente vai levantar bandeirinha, usar camisa e tudo mais, mudar o mundo. Quem faz parte desse movimento vai mudar esse olhar. Vai tirar o tampão do ouvido e não deixar só passar o que traz paz ao coração. E vai tirar o filtro do olho e não deixar passar só o que é bom de se ver. Tá bom? Porque assim a gente vai promover saúde. Escuta ativa, sem julgar, sem justificar, conectado, participando, avisar alguém. E órgãos responsáveis, né? Se não tem ainda algum lugar de tratamento, encaminhar para algum tratamento. Tem acontecido um movimento muito legal de muitas pessoas me procurando no direct, às vezes não para elas, ou às vezes, não sei se é para elas, mas... eu acho que não, porque teve gente que marcou no consultório para outro. Mas perguntando, meu amigo tá assim, meu filho... Então, assim, esse é um movimento de saúde. Quando você pede, marca, pergunta, tira dúvida. Esse é um movimento de saúde, é muito melhor do que você falar. Você não tem muito... Não vem de novo com essa ideia de se matar, não, que você não tem motivo para isso. É muito melhor. Vamos promover saúde. Muito somente, muito de você é um movimento de promoção de saúde. Vamos fazer isso. E isso é cientificamente comprovado. Não é porque a doutora Cristiane é boazinha, não. É o que eu mais gosto de trabalhar. É o que eu estudo, é o que eu pratico. E isso é cientificamente comprovado. Beleza? E caso a pessoa não tenha nenhuma emergência psiquiátrica por perto, não tem... você não tem contato com nada disso, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. É ligar e tem ali pessoas prontas para te ouvir. Prontas para poder... Talvez você só vai soltar, falar, e talvez isso já te cause um alívio, ou pro seu amigo, talvez você que não esteja passando por isso, mas talvez naquele momento que a pessoa está passando por isso, você é a primeira pessoa com quem ela conta, então tem o CVV. E você que está fora, tá do outro lado, também pode entrar em contato com o CVV e falar, eu tô com um amigo assim que me falou isso, o que eu faço? Eu ligo pro SAMU, para quem é daqui do Rio, né? Liga aqui pro SAMU, ligo pra onde? O que eu faço? Eu falei agora, quando eu falei aqui do Rio, eu imaginei pessoas do mundo todo aqui, tá, gente? Ah, meu pai. Mas enfim, você também pode... Guarda esse telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que eles te orientam e orientam promovendo saúde, de como ajudar alguém que te respondeu sim, eu tenho vontade, ou sim, eu planejo assim, assado.
Tive um paciente no consultório há pouco tempo em que ele falou pra mim o seguinte, que ele tinha piorado um pouco, tinha uns pensamentos meio estranhos e tudo mais. E aí eu cheguei pra ele, e aí eu ainda tava na consulta, no final ele falou, doutora, acho que a senhora não entendeu quando eu falei que eu tinha um pensamento meio assim. Eu falei, realmente eu não entendi, e de verdade eu queria te perguntar isso. Você tem vontade de se matar? Um menino muito bem sucedido no que ele faz, acabou de acabar o mestrado, acabou a faculdade, mestrado, tem um escritório, muito bem sucedido. Ele falou assim, tenho. Eu falei, e você pensou já como fazer isso? Sim, com cinto. Eu pensei em fazer com cinto no dia tal, porque meus pais vão pra não sei onde, minha mãe vai pra não sei o quê, os pais médicos, meu irmão tá morando fora, e papapá. E eu falei, oi? Não tinha nada, assim, se eu não tivesse esse olhar, eu podia falar, ele não tem nada pra isso. E aí a gente começou a trabalhar isso, e quando ele saiu, ele falou, eu posso mandar mensagem pra senhora, eu posso ligar caso eu vá fazer isso, ou caso eu tenha mandado, eu falei, você pode entrar em contato comigo a hora que você quiser. Eu sei que você tá com essa demanda. Eu sei, eu não sou, óbvio, eu tenho uma vida, né? Eu não fico 24 horas nisso, mas pra ele, que era um paciente que ele conseguiu abrir pra mim aquilo ali. Eu falei, eu sei que você tá com essa demanda. Eu sei que você tá sofrendo, que esse sofrimento é desse tamanho. Então você pode me mandar mensagem. E aí eu perguntei pra ele, em contrapartida, eu posso conversar com seus pais ou com a sua namorada sobre isso? Ele falou, pode. E aí eu conversei. Então vamos fazer isso, vamos perguntar, vamos conversar, é isso aí. Certo? A gente já tá indo aí pra 50 minutos, né? Muito tempo de live, daqui a pouco vocês não vão me aguentar mais. Então, Raquelzinha, obrigada pelo elogio, muito obrigada mesmo. De verdade, eu quero promover saúde. Então, é isso, deixa eu ver se eu consegui falar tudo pra vocês. Cada um tem uma estrutura psíquica tá enorme aqui no meu computador para passar para vocês e a gente começar a olhar as pessoas de forma diferente. Quem tem a hashtag Mude Somente, Mude Você, vai ter esse olhar mais humanizado. E quem tem esse olhar humanizado não vai passar, não vai ficar antigo, não vai ficar fora de moda, nada disso. Isso ainda tá muito na moda, ter um olhar humanizado. Não é tão comum, né? Mas vamos praticar isso de verdade. E, gente, estamos chegando ao fim. É um assunto que a gente falaria aqui por muito, muito tempo. Mas estamos chegando ao fim. Vamos de verdade fazer a diferença. A gente se encontra semana que vem, mas antes disso, compartilhe, mude sua mente, mude você. Vamos fazer o nosso mood, né, durante a semana. Qual é o meu, qual é o seu. Hoje eu malhei, é o meu mood, somente mude você. Tô bebendo aqui 3 litros de água, porque a Nutri passa como se fosse fácil, né? Na verdade, enfim, eu faço cada dia que é fácil, mas não dá. Vamos compartilhar e vamos chamar o povo. Vamos chamar mais gente. Lembrei do Instagram que eu falei lá no início, Mad Brain. É um residente de psiquiatria que tá fazendo um Instagram muito legal. E ele divulgou lá na página dele hoje. Gratidão, eu quero agradecer a ele por isso. Ficaria horas ouvindo, que lindo. É muito legal isso, assim. Eu tenho visto que eu tenho ido pelo caminho certo, mas eu tenho visto isso porque vocês têm passado pra mim esse feedback, né? Eu não quero que as nossas lives sejam chatas e não quero que seja um preconceito. E quero, de fato, mudar o mundo com o mundo somente mude você. Vou me despedir de vocês. Vamos rumo aos 10 mil. Vamos fazer isso. Vamos chamar a galera toda pra seguir, pra postar, pra gente se falar. Vamos fazer isso. Eu vou fazer também. Mandar mensagem pra geral. Vamos chamar todo mundo. Vamos divulgar mesmo. E é isso. Esse é meu objetivo. Eu fiz um curso, né, com outros médicos e tal. E a gente precisava ver qual era a nossa missão. E a minha missão de vida que me faz levantar, de fato, é aliviar e divertir. Aliviar a dor do outro e divertir com leveza e seriedade. Se é que isso é possível, mas isso daí é, de fato, o meu objetivo. Eu sou extremamente bem-humorada, vocês vão ver isso com o tempo, e eu quero trazer alívio, eu quero trazer saúde. Vamos falar muito mais de saúde do que de doença, tá certo? Psicoeducação vai ser a raiz disso aqui, vai ser o que a gente vai falar sempre, né? Eu vou sempre estar ensinando, porque é algo que eu gosto muito, fazer isso na faculdade, faço isso com os residentes que me acompanham, quero muito que eles cresçam, faço e vou continuar fazendo isso.
Tá certo, gente? Difícil até de me despedir. Mas vamos lá. Mude sua mente, mude você, rumo aos 10 mil. Quando acabar essa live, ela vai ficar mais ou menos não, 24 horas. Eu tô me distraindo que eu tô lendo o que vocês estão escrevendo, vocês estão me elogiando demais e muitos corações subindo e eu tô me perdendo nisso, assim, tô me sentindo. Mas vamos lá. Quando acabar, eu vou botar no canal do YouTube e aí vocês podem ir lá, podem compartilhar, podem seguir, fazer tudo isso, tá bom? Vamos junto? Mude sua mente, mude você.